Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E o ex-deputado federal Daniel Silveira foi preso pela Polícia Federal na manhã de hoje em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. A prisão ocorreu um dia depois de o mandato de Silveira chegar ao fim. A Polícia Federal prendeu Daniel Silveira em Petrópolis, no Rio de Janeiro. De acordo com as autoridades, havia muito dinheiro na casa do ex-parlamentar no momento da detenção. A prisão foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal em razão do descumprimento de medidas cautelares também definidas pelo tribunal, como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição das redes sociais. Daniel foi preso um dia após perder o mandato e o foro privilegiado, já que nesta quarta-feira os novos parlamentares tomaram posse. Daniel Silveira se candidatou ao Senado pelo Rio de Janeiro em outubro e recebeu 1,5 milhão de votos, mas não se elegeu. Daniel Silveira está sujeito a medidas cautelares desde que foi condenado pelo STF em abril de 2022 por estímulo a atos antidemocráticos e ataques às autoridades e instituições. A pena de 8 anos e 9 meses de prisão foi perdoada pelo então presidente Jair Bolsonaro, mas as medidas complementares, como tornozeleira e multa, seguiram em vigor. Desde então, o STF havia multado Daniel Silveira pelo descumprimento dessas medidas cautelares, mas não havia determinado prisão ligada ao caso. E morreu hoje no Rio de Janeiro a jornalista Glória Maria, supostamente aos 73 anos. Ela sempre fez muito mistério quanto à sua verdadeira idade. Glória estava internada no Hospital Copa Star, na zona sul do Rio de Janeiro, desde o dia 4 de janeiro. Glória Maria Mata da Silva foi diagnosticada com câncer em 2019. Inicialmente, o tumor apareceu no pulmão. Glória foi submetida a uma cirurgia de retirada do câncer, mas continuou com o tratamento de imunoterapia. No ano seguinte, a doença atingiu o cérebro da apresentadora. Glória Maria trabalhava em televisão há mais de 50 anos e foi um dos maiores ícones do jornalismo e da televisão brasileira. Ao longo da carreira, participou de grandes coberturas jornalísticas e viagens ao redor do mundo. Uma profissional completa, cobriu guerras, invasões, Jogos Olímpicos e fez entrevistas com diversos chefes de Estado, além de artistas nacionais e internacionais. Glória Maria deixa 2 filhas, Laura e Maria, e um legado de pioneirismo e realizações. E mudando de assunto, agora falando sobre saúde, a capital paulista começa hoje a vacinar as crianças de 6 meses a 2 anos de idade contra a Covid. Até agora, a imunização nessa faixa etária foi apenas para o público com comorbidade. Agora, todas as crianças de 6 meses e 2 anos vão ser vacinadas contra a Covid-19 na cidade de São Paulo. Antes, a gestão municipal havia priorizado o público com comorbidade nessa faixa etária. De acordo com a Fundação SEAD, a estimativa é que sejam imunizadas ao todo 367.439 meninas e meninos nesta etapa. Para vacinar os pequenos, basta que o pai, a mãe ou o responsável leve a criança a um posto de saúde. A Prefeitura informou também que as crianças de 5 a 11 anos, que somam mais de 821 mil pessoas que já receberam as 2 doses contra o coronavírus, podem agora receber o reforço. A cidade de São Paulo já aplicou ao todo 37 milhões de doses de imunizantes contra a Covid desde o início da vacinação. Desse total, 12 milhões de pessoas receberam a primeira vacina e 11 milhões completaram com a segunda dose ou receberam a dose única. Além disso, já foram aplicadas em toda a população 8 milhões de primeiras doses adicionais, 4 milhões de segundas doses adicionais e 266 mil terceiras doses adicionais. Em 12 anos seguidos, o governo de São Paulo não utilizou toda a verba aprovada para combater enchentes. Com isso, em épocas de chuvas, muitos problemas reaparecem e causam ainda mais prejuízos.
Entre 2011 e 2022, o governo paulista gastou valores abaixo daqueles aprovados pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, destinados a prevenir enchentes no estado. Em 3 desses anos, em 2015, 2016 e 2019, o valor executado ficou até inferior à metade da verba aprovada pelo Legislativo. Nos últimos 2 meses, várias regiões paulistas têm sido castigadas pelas fortes chuvas. Segundo o balanço da Defesa Civil Estadual, entre 1º de dezembro de 2022 e o dia 31 de janeiro, 24 pessoas morreram e mais de 5 mil ficaram desalojadas no estado em razão dos estragos provocados pelas chuvas. Em 2022, a verba aprovada para a infraestrutura hídrica e combate a enchentes foi de quase 2 bilhões de reais. Até dezembro, o governo do estado gastou 1 bilhão e 700 milhões de reais. Isso quer dizer que pouco mais de 271 milhões de reais aprovados deixaram de ser investidos. Em 2023, o orçamento estimado é de aproximadamente 1 bilhão 213 milhões de reais. A atual gestão informou por nota que o governo realiza medidas complementares às mudanças municipais para auxiliar na drenagem urbana e no combate às inundações. E falando agora sobre o conflito no leste europeu, palco de um sangrento conflito há meses, Bakhmut, no leste da Ucrânia, se tornou uma cidade fantasma. Apesar disso, cerca de 7 mil moradores, a maioria formada por idosos, se recusam a ir embora. Uma cidade devastada pela guerra. Em Bakhmut, no leste da Ucrânia, os escombros são quase tão abundantes quanto a neve do gelado inverno. Apesar disso, os últimos moradores do município, que faz parte da província de Donetsk, epicentro do confronto, se recusam a ir embora. Agora, o que resta é uma cidade fantasma, com ruas repletas de defesas antitanque e carros queimados. Não há mais gás, eletricidade ou água. As forças russas tentam há meses assumir o controle de Bakhmut, que se tornou palco da batalha mais sangrenta desde o início da invasão em 24 de fevereiro de 2022. Na última terça-feira, um menino de 12 anos e um homem de 70 morreram em um bombardeio. Só um idiota não sentiria medo, tudo é possível, mas se Deus quiser, eu vou sobreviver. Apesar do envio de armas ocidentais, a Rússia reivindicou nos últimos dias vários avanços na região, a exemplo da conquista do povoado de Blagodatny, que fica ao norte de Bakhmut. O plenário do Parlamento Europeu aprovou hoje a suspensão da imunidade de 2 deputados para que eles sejam interrogados pela Justiça da Bélgica na investigação do escândalo de corrupção que beneficiou o Catar e o Marrocos. Os deputados que tiveram benefício retirado são o belga Marc Tarabella e o italiano Andrea Cozzolino. Os 2 legisladores negam qualquer participação em atos ilícitos, mas foram afastados das funções pela bancada. O escândalo explodiu em dezembro e provocou a detenção de 4 pessoas, entre elas a eurodeputada grega Eva Kaili, que ocupava uma das vice-presidências do parlamento. O grupo é acusado de integrar uma rede de corrupção e lavagem de dinheiro para defender os interesses do Catar dentro da União Europeia, ainda que várias denúncias também citem benefícios ao Marrocos. Um dos detidos, o ex-eurodeputado italiano Pier Antonio Panzeri, assinou um acordo reservado de cooperação com as autoridades judiciais e se comprometeu a repassar todas as informações que possui sobre como funcionava o esquema do grupo. Estados Unidos e Coreia do Sul realizaram exercícios aéreos conjuntos em resposta ao que chamaram de ameaça crescente de armas nucleares por parte da Coreia do Norte em 2022. Pyongyang se declarou uma potência nuclear e efetuou testes com mísseis em quase todos os meses. O Ministério da Defesa do país asiático informou que as aeronaves sobrevoaram o Mar Amarelo, que fica entre a China e a Península Coreana. Participaram dos exercícios um bombardeiro estratégico B-1B e caças furtivos F-22 e F-35B, todos da Força Aérea Americana, e o caça sul-coreano F-35A. Os secretários de defesa dos Estados Unidos e da Coreia do Sul disseram que o aumento de tais manobras e uma maior cooperação em segurança se deve a uma ameaça crescente de armas nucleares por parte da Coreia do Norte. Em 2022, Pyongyang se declarou uma potência nuclear irreversível e realizou testes com mísseis em quase todos os meses.
Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte afirmou que as manobras conjuntas entre americanos e sul-coreanos cruzaram uma linha vermelha extrema e que os exercícios vão desencadear um conflito total. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigado pela companhia e até mais.